A partir de agora estamos começando aqui, não o podcast, é quase um podcast, aqui uma entrevista com a Camila Garcia, que é psicóloga com abordagem humanista. Estou doido para conhecer essa abordagem, mas não mais do que ela, a Vanessa, Com que certeza. desde o início já se identificou com essa abordagem humanista, então acredito que ela está ansiosa para saber as perguntas. Tá com você a palavra, Vanessa. Boa tarde, Camila. É um prazer Boa enorme. tarde. Obrigado por nos receber, por esse acolhimento, tá? E se propôs, né, a nos ajudar nesse trabalho da faculdade. A gente vai dar início com uma pergunta a mais interessante e o motivo de termos chegado até você, que no caso é como definiria essa abordagem humanista dentro da psicologia? Bom, eu sou suspeita para falar. É uma abordagem muito voltada para o ser, né? E quando a gente pensa em psicologia, em atendimento, em ser psicólogo, é ser psicólogo de quê? De quem? O que é ser psicólogo? É lidar com o quê? É lidar com pessoas. Então, é uma abordagem muito voltada para o ser mesmo, para como você pensa, como você sente. Muitas pessoas entendem que não, as outras abordagens são melhores porque tem mais técnicas, porque tem mais ferramentas. De fato, outras abordagens, às vezes, têm mais ferramentas, assim, a nível de técnica, né? De coisas para aplicar. Mas o que me encanta dentro do humanismo é ser voltado totalmente para o ser e para o desenvolvimento daquela pessoa. Então, dentro da psicologia, né, quando a gente estuda as abordagens, a gente estuda que é uma abordagem centrada, voltada para a pessoa, mas que se integra assim, totalmente com todas as outras abordagens que funcionam. Quais são os principais fundamentos da psicologia humanista? Travou um pouquinho. Quais são os principais fundamentos da psicologia humanista? Pera aí, rapidinho. Kelly, muta teu microfone também. Eu tô mutando o meu, tá? Muta o teu microfone porque tá dando retorno, Interferência, sim? tá? Aí deixa só ela respondendo. Se por acaso eu perceber que tá dando retorno de novo, aí eu vou pedir pra você, Vanessa, faz a pergunta, aí muta pra ela responder. Depois você volta com o microfone, Tá ok. tá bom? Mas deixa Tá. rolando aí. Vou mutar aqui. Pode. Segue a pergunta de novo, Vanessa. Quais são os principais fundamentos da psicologia humanista? Bom, ele preconiza muita autenticidade, autonomia, a responsabilidade do ser nas suas atitudes e nas suas escolhas, a crença, né, de Rogers lá naquela metáfora da batatinha, no potencial do ser humano. Então, quando a gente pega como embasamento o que é base do humanismo seriam essas etapas, assim, as principais a serem olhadas logo de cara ou assim que você escolhe a abordagem ou se identifica. Interessante. De que forma a abordagem humanista enxerga o ser humano e a comparação com as outras correntes psicológicas? Isso é uma coisa muito perigosa, né? Essa comparação. Porque quando a gente compara, muitas das vezes as pessoas acham que a gente está procurando uma que é melhor ou pior. Quando, na verdade, ao comparar para escolher, é para que você encontre uma que tenha mais a ver com você. Porque imagina, você se formar e passar anos da sua vida trabalhando com uma coisa que você não acredita, com uma coisa que não tem nada a ver com você. Então, quando você compara as abordagens, é justamente para que você encontre aquela que você olhe, caramba, eu sou isso, eu acredito nisso. Esse filósofo aí tinha razão quando falou isso. Então, ao fazer comparação, é importante tomar cuidado. Não há uma mais eficaz ou menos eficaz, existem demandas que às vezes a gente precisa também ter um olhar de, poxa, isso se encaixaria melhor na humanista, poxa, isso aqui ficaria melhor na psicanálise, mas todas elas são completas em si, senão não existiria, né? Nossa, que resposta. Qual o papel do psicólogo na abordagem humanista durante o processo terapêutico? A função do psicólogo é te dar espaço para você ser.
Porque quantas vezes em sociedade, e aí quando eu falo em sociedade, é no seu âmbito de trabalho, na sua família, na faculdade, a gente precisa, às vezes, embotar quem nós somos, vestir algum tipo de máscara, se comportar de alguma forma, e aí para se adequar, para ser aceito, né, para ser socialmente aceito. E na terapia, principalmente na humanista, né, é você ser aquela pessoa bonita, mas também aquela pessoa feia. Sabe o símbolo do yin e do yang, que nós temos uma parte bonitinha e uma parte que não é tão bonitinha. É você ter espaço para se mostrar, para ser quem você verdadeiramente é, e para que, ao mostrar esse lado, né, ao se mostrar, ao ter espaço para ser sem nenhuma máscara, você consiga então se perceber. Porque Rogers diz que só quando você se percebe é possível você mudar. Só quando você se aceita é possível você fazer alguma mudança. Então, na terapia, quando você consegue de fato levar quem você é, se mostrar, aí sim você consegue escolher se você quer mudar ou não, porque é uma escolha também. Vir para a terapia não é vir para eu tenho que mudar, a pessoa vai me transformar e me botar uma outra pessoa. Não, é para que você reconheça quem você é, né? Reconheça ali a sua questão, o seu problema. E aí, o que você quer fazer com isso? Agora que você já reconheceu, que você está vendo quais são os seus comportamentos, o que é que você faz nessa situação, o que você escolhe fazer. Porque você pode escolher ser uma pessoa melhor, melhorar, mudar o seu jeito que está te trazendo problemas, melhorar o seu comportamento dentro de um contexto conflituoso, mas você também pode escolher não mudar. Eu reconheço que eu sou assim, mas eu quero ficar nesse lugar, tá cômodo. Eu gosto de quem eu sou, eu gostei. E é uma escolha sua, é uma escolha individual. A terapia não é para te mudar do lado do avesso da forma que o psicólogo entende que é melhor, porque não é essa a nossa função, né? A nossa função é te acolher, ouvir a sua história, ouvir a sua demanda, procurar caminhos e você escolher por qual caminho você quer caminhar, isso se você quiser caminhar. A pergunta seria: está confortável com a sua situação? Alguma coisa desse tipo? Enxergar qual é a sua situação. Porque às vezes você está em uma situação que você não reconhece, você não se reconhece, você ainda não sabe ali qual é o seu papel. Por exemplo, você tem muito conflito no seu trabalho e todo mundo sempre pontua que você é grosseira, que você não sabe falar, e você vem para terapia. Poxa, ninguém gosta de mim no meu trabalho, é um bando de falso, ninguém me entende, as pessoas ficam falando que eu sou grosseira, mas eu só falo a verdade. Eu chego lá todo dia disposta a trabalhar e aquele bando de cobra. Aí a gente vai trabalhando como é os seus outros contextos. O que que os outros contextos falam sobre você? O que que sua família fala sobre você? E o psicólogo vai percebendo a sua forma também de se colocar na sessão. Aí se percebe que, de repente, a forma que você gesticula te torna uma pessoa um pouco grosseira. Não é que você fale no intuito de magoar o outro, mas alguns comportamentos seus te tornam uma pessoa rígida, agressiva, o seu tom de voz. Aí o psicólogo faz com que você perceba isso. Que não é uma maldade em você, mas é a forma que você se porta que leva as pessoas a interpretarem uma grosseria. Pronto, você percebeu isso? E aí, Cláudia, quer mudar isso ou você vai continuar agindo e falando desta maneira? Porque quando você se dá conta, aí você pode escolher mudar ou não. Ninguém muda aquilo que não reconhece, que não se dá conta. Perfeito. Alguém com mais alguma pergunta? Posso dar continuidade? Quais são os principais benefícios a um paciente que pode esperar iniciar uma terapia humanista? Ah, todos, gente. No humanismo é isso, né? É o espaço para você poder ser. Então, é um espaço de muito acolhimento. E isso em qualquer abordagem, tá? Não só na minha, mas no humanismo em especial, é um espaço de muito acolhimento, de te dar espaço para você ir se mostrando no seu tempo, porque às vezes o psicólogo, ele é curioso, né?
Então, a pessoa está começando a falar, você já quer todas as respostas, você quer voltar naquele assunto que te deixou com uma pulga, é dar espaço para a pessoa ir se mostrando aos poucos, para você ir acolhendo, um espaço de escuta ativa, um espaço de você estar ali caminhando com a pessoa. Se ela cai, você cai junto. Se ela se levanta, você se levanta junto. É estar no mesmo barco. E aos poucos, na forma que você vai falando com o paciente, na forma que você vai atendendo e acolhendo as demandas dele, na forma em que você é solícito a um áudio, uma mensagem que ele te manda, ele vai percebendo que ele não está só. Ele vai percebendo que você está com ele. Eu tenho uma paciente que ela é de Recife. E aí ela trazendo a demanda dela, né? A gente faz online. Poderia acontecer de repente, ela precisasse internar se ela ficasse muito mal. Falei: olha, se isso acontecer, pode ter certeza que você não vai estar sozinha. Se estiver ao meu alcance, eu vou estar aí junto com você, porque você precisar. Ela: como assim? Mas eu moro em Recife, você mora no Rio. Eu falei: se você precisar e estiver ao meu alcance, eu vou até você. E isso não é com a paciente só de Recife, isso é com a paciente que mora no mesmo bairro que eu, com um paciente que mora mais ou menos próximo, que eu possa pegar um Uber e ir até ele. Significa que ele chorou, eu vou estar lá? Não. Mas às vezes o paciente precisa se internar por uma demanda grave. Às vezes o paciente está em uma crise. É seu papel ver se estar ao seu alcance ou não estar ali com ele. Se ele está internado por alguma tentativa, será que não seria bacana ele ver o psicólogo dele lá? Então, na nossa abordagem no humanismo, é permitido que eu vá até o hospital, sim. Não significa que eu vou sempre até ele. Ele chorou, ele ligou, eu estou indo. Mas em um momento muito delicado e que eu, enquanto psicóloga, perceba que, caramba, se eu estiver ali com ele, sabe? Se ele me vê, se a gente conversar 5 minutos, e se está ao meu alcance, é meu papel estar ali com ele, afinal, nós não estamos no mesmo barco. Então, se trata do suporte de segurança. Além do acolhimento, a pessoa se sente segura com você, certo? Sim. Deixa Eu sempre digo Pode falar, pode falar. aos pacientes, né, que você não senta com uma pessoa que você nunca viu na vida e conta os seus segredos. Vem cá que eu vou te contar uma coisa que ninguém nunca ouviu e ninguém sabe. Você só faz isso com alguém que você tenha um elo, com alguém que você tenha muita confiança. Por isso a importância do rapport no início da terapia, né? Porque é ali que você estabelece esse vínculo para que a terapia flua e para que ele se sinta seguro em partilhar a você coisas que mais ninguém vai saber. Entendi. Deixa eu aproveitar e comentar. A professora, ela, 2 semanas seguidas, ela reforçou essa questão da neutralidade do psicólogo. E o que você está falando é justamente essa atitude contrária da neutralidade. É você ter essa empatia e essa participação de estar ali mostrando estar com o paciente. Dá-se, assim, eu com pouco conhecimento que a gente está aprendendo, a gente está na faculdade aprendendo, dá a entender, vê se você pode me corrigir, por favor, dá a entender que o primeiro contato que o paciente ou o cliente ele tem com o psicólogo, parece que o primeiro contato é humanista. Ou eu estou enganado? Ou só parece? O primeiro contato parece ser de uma abordagem humanista, até porque você precisa receber aquela pessoa. Eu tô enganado? Eu tô achando que é outra coisa? Como é que é isso? Imagina, Bruno. Uma pessoa te procura. Oi, Bruno, tudo bem? Queria saber quanto é o seu pacote. Aí você passa o pacote pro cara, R$500 o pacote. Aí ele vai te pagar todo mês R$500. Um pacote alto, mas um pacote útil para você, né, enquanto psicólogo. Eu acho que, Vanessa, tá dando retorno seu. E aí, né, um pacote bom, mas um pacote caro. E aí, todo mês, ele vai te pagar e o seu primeiro contato com ele foi assim: qual é o seu nome, a sua idade, por que você está vindo buscar terapia? Ele vai voltar?
O que que ele precisa num primeiro momento? Não é um acolhimento? Não é uma coisa humanizada para você, enquanto psicólogo, porque é o seu papel acolher. E para você, enquanto psicólogo, porque você quer ganhar o dinheiro todo mês. Você está interessado naquele pacote. Para ele, porque ele está indo buscar uma ajuda, não um preenchimento de ficha. Então, se eu vou investir, dispor de um dinheiro, 500, 200, R$ 1.000, não importa, eu estou investindo um dinheiro, eu estou investindo um tempo, eu estou buscando ajuda e você vai propriamente me tratar só com técnica? Só com me dar aqui os seus dados, vamos lá, você vai fazer isso, você vai escrever isso, na próxima você traz. Cara, a pessoa não volta. Precisa ter um humano ali falando com outro humano. Embora você tenha técnicas, e é para isso que a gente faz a faculdade, esse primeiro contato, esse rapport, ele é uma técnica, mas precisa ser um humano falando com outro humano. Se o cara está falando e eu estou aqui só pensando em qual recurso eu vou usar com ele, eu não estou ouvindo, eu não estou acolhendo. Quando eu penso na neutralidade, eu penso que, assim, às vezes a gente escuta umas coisas que deixa a gente com o cabelo em pé, a nossa cabeça dá um 360 e você fica, caramba, estou atendendo esse caso, isso existe. Mas você não vai ficar assim para a pessoa, com aquela cara de, meu Deus, não acredito que tu fez isso, olha. Não, você vai agir neutro. A sua cara aqui de paisagem vai existir, você vai continuar ouvindo e acolhendo, porque ele precisa de espaço para continuar falando. A sociedade já faz essa cara. Não é justo que o espaço que ele procurou de acolhimento, o espaço que ele está pagando para estar, também seja o espaço que vai criticá-lo. Então, quando a gente pensa nessa questão de humanismo, de estar junto, é o suporte. Imagina que você atende uma pessoa que tenta algumas ações, né, de tirar a própria vida, um tentante de suicídio. Você vai falar para ele que o único momento em que ele pode te procurar é nos 50 minutos dele de sessão? Ó, se você tiver crise, minha agenda é muito cheia, só na semana que vem, tá bom? É isso? É esse o psicólogo que você quer ser? Tem psicólogos assim. Vou dizer que não ganha dinheiro? Não sei. Mas qual psicólogo eu quero ser? Qual o suporte, o que que eu entendo que é ter um psicólogo de uma outra pessoa? Porque ninguém procura terapia porque eu quero te contar como a minha vida está incrível. Eu procuro a terapia porque eu estou com algum BO na minha vida. E aí, se é uma coisa assim muito limitada, muito fria, você não ganha dinheiro, e isso vai ser a sua profissão. E você não faz vínculo. Você não tem sucesso na sua carreira. E aí, o que que é sucesso para cada um também, né? Agora, se você é uma pessoa com todas as técnicas, todos os recursos que qualquer abordagem possa ter, mas você é um humano falando com outro humano, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, cara, a pessoa vai ficar com você, a pessoa vai te indicar, você vai ter sucesso na sua carreira. Não estou falando de virar melhor amigo do paciente, porque precisa haver, né? Não estou falando de toda vez que ele te mandar um áudio, você correr e ouvir e responder. Não estou falando de no primeiro choro dele, você se despencar da sua casa até Recife para ir dar suporte à pessoa. Estou falando de você ter técnica e entendimento bastante para perceber quando é seu papel entrar como psicólogo e quando isso dá para esperar até a semana que vem para a próxima sessão. O que o motivou a escolher a abordagem humanista com base no seu trabalho clínico? Porque eu me identifiquei totalmente com o que aquele vovozinho Roger falava. Eu me lembro que no início eu ia ser TCC dá dinheiro, todo médico prescreve para ir para TCC. TCC tem recursos, você puxa uma gavetinha, você tem muitos recursos, te dá segurança, né? E todo mundo olhava para mim, você vai ser TCC, você é prática, você é dinâmica. Aí eu fui para a faculdade, eu fui estudando, né? E fui tendo contato também com a pessoa, né, que trabalhava comigo, a minha sogra. Ela é humanista e eu trabalhava com ela no consultório. Então eu ia vendo ali a didática do humanismo, fui estudando na faculdade e falando, cara, negócio legal.
Negócio bacana, aquilo foi me atravessando, eu fui me identificando, e aí ela ia me passando alguns textos, né, ali algumas rodas que a gente tinha no consultório, e eu fui gostando, e uma hora eu falei, cara, eu não sou TCC, eu sou humanista. Logo no início da faculdade, eu tinha muita sede de atender, porque eu queria ser boa no que eu fazia. Eu não queria ser só mais uma psicóloga, eu queria ser boa, porque eu também queria ganhar dinheiro e queria me sustentar disso, né? E aí eu comecei, eu quero atender, eu quero atender, eu quero atender, me dá um estágio, me dá uma oportunidade, eu vou saber fazer isso. E aí ela me deu, acho que no terceiro período eu já estava atendendo, né? E eu comecei a ver que eu atendia como humanista, que eu não atendia como TCC. E dali para cá eu sou humanista, não me vejo trocando de abordagem, porque é como eu me identifico enquanto pessoa, é a forma que eu olho para o outro e penso sobre a história dele, sobre quem ele é. Não significa que em nenhum momento eu precise de um baralho das emoções, que eu não olho e falo, o que que Freud falaria sobre isso? Não significa que você não tenha as técnicas, você tem porque você estudou e você precisa ter. Mas a minha vertente dentro dos atendimentos é o humanismo, porque é a forma como eu mais me identifico em olhar, em ver a história do outro. Eu acho que nenhuma outra abordagem me atravessa tanto quanto o humanismo. E por diversas vezes, a professora de vocês é a Joana, né? Por diversas vezes eu ficava lá assim, em várias conversas com a Joana. O que que o Freud falaria? Me explica aí segundo Freud, porque eu queria entender, queria saber o que que ele falava. E era um cara muito sábio, né? Ele sabia o que falava. Realmente ele explicava as coisas, mas ainda assim eu falava, Freud fala isso, e como é isso dentro do humanismo? Eu ia fazendo aquela comparação e vendo como eu ia trabalhar aquilo dentro da minha vertente, dentro dos meus atendimentos, mas com base no que ele falou, porque às vezes a gente precisa ter esse olhar, né? Ter esse conhecimento de caramba, esse atendimento cairia muito bem aqui no humanismo, daria muito certo. Mas isso daqui talvez seja melhor dentro da psicanálise. Isso aqui seria melhor dentro da TCC. E aí, às vezes, o psicólogo, por um interesse, eu não sei pelo quê, fica com aquele caso e você está vendo que não está desenrolando, que não está dando certo, porque iria funcionar melhor na outra abordagem. E a pessoa vai prendendo ali o cliente, vai prendendo. Não significa que o humanismo não possa atender todos os casos. Pode, mas existem demandas que se encaixam melhor dentro de outras abordagens. Uma pessoa que precisa viajar e ela tem ali ansiedade de entrar em avião, ela tem alguma crise, né? Ela não consegue entrar em avião. E a viagem dela é daqui 1 mês, é daqui 2 semanas. Você vai mandar ela para o humanismo? Ou você vai mandar ela, de repente, para a TCC, que vai trabalhar mais rápido? Você precisa entender também quais são as demandas e o que está ao seu alcance naquele momento. Não é ir pegando os casos e eu faço, eu resolvo, e você só ir enrolando o paciente, você só ir se enganando de que está atendendo e não está chegando a lugar nenhum, sabe? Essa tua colocação é perfeita, porque eu me vi nessa situação, viu? Eu compartilho com vocês a minha situação. Em 2016 eu tive depressão e, assim, foi assim, uma luta para achar uma abordagem certa para as minhas questões, né? Então, assim, o que você está falando é perfeito, porque às vezes o psicólogo fica agarrado ao dinheiro, né? Mas ele não sabe a situação da pessoa, né? Sim. Esquizofrênico, por exemplo, né? Vai cair na mão de um TCC e será que realmente é cabível, né, ser atendido por um TCC ou até mesmo por um pessoal da psicanálise, né? Então, assim, isso muda muito para a melhora do paciente, até mesmo para a evolução dele, né? Uhum. Ao entender que ele tem restrições, né? Ele tem limites, né? Não significa que as abordagens não sejam capazes de trabalhar com as demandas que aparecem, mas existem abordagens que talvez vão ter mais sucesso dentro de determinados casos. Perfeito, Deixa perfeito. eu falar um negócio. Eu ia deixar aqui para o final, mas a Cláudia falou um negócio interessante. Vamos ver aqui, só para aproveitar o gancho
e a gente não se perder na linha de raciocínio. A Cláudia falou sobre essa situação pessoal dela. E, Cláudia, você já conhecia os tipos de abordagem? Não, justamente por isso. Eu não era. Eu aprendi. Eu fazia psicologia, né? E me despertou para fazer psicologia justamente por isso, por essa curiosidade, né? Tá. Eu passei, na minha condição era ser paciente, né? Então eu passei na mão de 6 psicólogos e dezenas de psiquiatras que não entendiam o meu caso, né? Não sabiam qual era a raiz do problema, Tá. né? E aí foi que me fez ter esse start, né? Esse despertar para que nem todo... É que nem você vai no oftalmo tentar tratar um problema nos rins, né? Assim, talvez, em alguns casos, porque a Camila colocou, né? A gente consegue utilizar algumas ferramentas, né, Camila? Dentro da própria abordagem, a gente consegue pegar alguns insights, algumas ferramentas das outras abordagens, mas, assim, em alguns casos específicos, eu acho que só mesmo aquela abordagem, não é, Camila? Então, como eu falei, não significa que, por exemplo, um TCC, um psicanalista, um humanista não seria capaz de tratar depressão, de tratar X demanda. Significa que, às vezes, algumas demandas vão ter mais sucesso ou um sucesso mais rápido dentro de determinadas demandas, mas também tem muito a ver com o que o paciente procura, né? Porque em determinadas abordagens, o tempo, né, a forma em que vai ser conduzido é diferente. Então, às vezes, o paciente, pelo menos na maioria das vezes, o paciente ele vem com pressa, ele quer logo. E aí, em algumas abordagens, isso vai demorar um pouco mais. Eu não vou te dar um trabalho de casa, eu não vou te dar, de repente, ali um exercício para você fazer. Então, também existe a identificação do próprio paciente com a abordagem, com o terapeuta, porque não significa que você vai entrar com a Camila, humanista, e vai se identificar com a Camila. Você pode entrar com a Vanessa e se identificar mais com a Vanessa do que com a Camila. Tem a pessoa que está te atendendo atrelada à abordagem que ela escolheu. Então, tem todo ali um conjunto de identificações para que tenha um sucesso e para que o paciente se sinta confortável em permanecer na terapia. Por isso que eu falei, aí você vai sentar com o cara, ele fala, você escreve, você preenche ficha, dificilmente vai para frente. Pode até ir, mas é mais difícil. É muito mais fácil ir para frente. Você sentar aqui, e aqui eu já colhi seu nome, já colhi sua idade, aí é com você psicólogo, e guardando. Já colhi com quem você mora, e tô te ouvindo, e tô entendendo a angústia que você está trazendo. Depois, eu sento e vou escrever tudo. Ou eu tô escrevendo aqui e você não tá nem vendo. Existe ali a didática, né, profissional do psicólogo. Entendi. A última pergunta que eu ia fazer aqui é: você citou algumas vezes a psicanálise, né? Fazendo uma abordagem aí, e até informando que não. E por que não usar alguma coisa, algum pensamento, puxar, né, algum pensamento de uma outra abordagem para ajudar na sua abordagem? Aí, para uma questão de até curiosidade da sua opinião, qual é a diferença? Por que você não escolheu psicanálise e qual é a diferença entre a principal diferença entre psicanálise e o humanismo, que é a sua abordagem? Então, eu citei muito a psicanálise num viés de as trocas que eu tinha ali com a Joana, porque eu acho incrível, foi uma das primeiras abordagens que surgiu. Como falar que Freud não sabia de nada? O cara sabia muito, e muito, muito, muito. Então, assim, é importante a gente ter conhecimento das abordagens, da Gestalt, por exemplo. A Gestalt é coladinha ali com o humanismo, tem muita... É muito igual, sabe? Poucas coisas se diferem. Só que ela tem tantos recursos, tal qual a TCC, por exemplo. Quando você pega ali a nível de recursos, de atividades, ela tem bastante parecido com a TCC. Mas a nível de como eu vou olhar para o outro, a Gestalt está ali, próxima do humanismo. A principal diferença que eu enxergo, né, é principalmente o que cada uma vai olhar. Dentro da psicanálise, ele vai olhar muito para a sua história, vai olhar muito para como você foi gerado, de quais contextos você vem, como foi ali a sua história antes disso que você está me contando. Qual é a sua história antes? O que aconteceu lá atrás até chegar nisso? Já no humanismo, ok, como que você se sente com isso?
O que que é isso para você aqui e agora, sabe? Qual é esse sentimento que essa situação está gerando em você? Mas como que isso era lá atrás também? Como você se via? Isso já vem de muito tempo? Ah, entendi. Mas e agora? O que que você pretende fazer com essa situação que está sendo gerada aqui e agora? Tem essa separação, tem um pouquinho de diferença, sim. E eu nunca me vi indo para psicanálise, tá? Admiro, acho muito interessante, mas nunca foi assim algo que eu olhei. Poxa, se eu fosse psicanalista. Já pensei no TCC, era a minha ideia de início. Achei bem bacana a Gestalt, tive ali um leve flerte, mas não largaria o humanismo, porque o humanismo é quem eu sou, né? É a minha forma de ser. Então eu estaria me descolando de algo que eu realmente acredito e da forma que eu realmente sou. E aí é muito difícil você trabalhar por anos, e em muitos casos, de manhã até de noite, com coisas que você é um pouquinho distante de quem você é. Você precisa o tempo todo estar buscando para não se perder, porque aí vira uma salada, vira um bolo louco, porque aí você faz uma coisa, daqui a pouco você se percebe fazendo outra, e não, eu não sou isso. Aí volta lá naquela outra ferramenta, você precisa se identificar para você ter constância. E aí, quando eu digo também de pegar outras técnicas, não é que com a Cláudia eu vou fazer um pouquinho de psicanálise com o Bruno. Acho que um pouquinho de TCC vai bem, com a Vanessa eu vou na Gestalt. Não é isso, você é humanista. Mas qual é o saber que você tem e como você pode trazer isso para dentro da sua área? Como você vai adaptar? Vou aplicar uma ferramenta da TCC? Vou. Mas o que que eu estou buscando ao aplicar? Qual ligamento eu estou fazendo do humanismo junto dessa ferramenta? Senão você está fazendo tudo menos exercer com ética a sua profissão. Vanessa, nós estamos caminhando para os 10 minutos finais da entrevista. Falta quantas perguntas? O microfone, Vanessa, o microfone. Então, faltam 2 apenas. Então, vamos embora, toca o barco aí. Bora? Tudo bem? Vamos lá. Quais são os maiores desafios e limitações da abordagem humanista na prática profissional? Desculpa, eu não ouvi. Quais são os maiores desafios e limitações da abordagem humanista na prática profissional? Então, pensando na questão de encaminhamento, né? Você não vê nenhum médico encaminhando, vai lá, procura um psicólogo humanista. Não tem. Procura um TCC. Então, não fique sentado esperando que comumente as pessoas vão te indicar, até porque nem é uma das abordagens, talvez esteja se tornando mais conhecida. O pessoal sabe muito, existe a psicanálise, existe a TCC. Ninguém sabe que existe a CT, que existe a Gestalt, que existe o humanismo, né? A gente está se tornando conhecido. E justamente a questão de uma coisa instantânea. A gente vive num mundo meio que mundo miojo, né? Que é ali, ó, para ontem. Entrou, alcançou, entrou, já tem resultado. Não é assim, porque se eu fizesse milagre, eu estava cobrando muito mais. É um caminhar, é um se desenvolver. Vamos juntas. Mas eu não posso sair correndo e ir lá na frente buscar o que aquele caminho te leve, ó, vai chegar nesse lugar aqui. E aí, quer ou não quer? Não, nós vamos juntas. E poucas vezes as pessoas entram buscando isso, um caminhar, um se desenvolver, tropeçar e levantar. As pessoas querem para ontem, querem recursos rápidos, e aí às vezes acham que a terapia não está andando, mas está andando, está funcionando. Olha quanta coisa você não se deu conta no caminho. Você não chegou aonde você queria quando entrou na terapia. Eu quero alcançar isso. Mas será que você já não está mais próximo? Leva um tempo, né? Então, essa paciência do cliente, né, que está ali com você, é um pouco desafiador. Esses encaminhamentos também é um pouco desafiador, né? Você se tornar ali conhecido, se tornar uma pessoa de sucesso, uma pessoa que as pessoas te procuram, é um pouco difícil. Eu, em particular, tenho pessoas que olham o meu Instagram, mas poucos vêm através do meu Instagram. Vai vir porque a Vanessa vai falar de mim para alguém, vai vir porque a Cláudia vai tentar uma consulta, mas poucos vêm assim, olhei seu perfil e gostei, até porque meu perfil é todo bagunçado.
Muitos vão vir da forma que você conduz o seu atendimento. Então, ter uma boa condução dos atendimentos, ter um manejo adequado, faz com que você tenha sucesso e faz com que você alcance os seus objetivos pessoais enquanto psicólogo. Mas se você não tiver isso, é desafiador. Início de carreira para qualquer pessoa é desafiador, né? Porque também é um trabalho, é uma profissão que hora tem muito, hora tem menos, hora tem muito, horas tem menos. Então, você conseguir manter aquele equilíbrio e manter constância e qualidade nos seus atendimentos é desafiador. Porque às vezes, mas eu já estou com a Vanessa há 1 ano. Aí vai desmarcando toda hora a Vanessa, vai dando pouca atenção, não vai dando prioridade no horário que é da Vanessa, não vai estudando o caso da Vanessa. Criou-se um rapó, mas ele também vai rompendo. Não é porque criou um vínculo que esse vínculo não possa ser desfeito. Então, manter qualidade é um desafio muito grande, porque é os seus atendimentos, é a sua vida pessoal, são os seus BOs pessoais que aparecem e você precisa estar ali, dando conta do que você escolheu ser. Vamos lá, para poder encerrar, tá? Nessa abordagem humanista, quais são as técnicas específicas, assim, as principais técnicas? Deixar você ser. Porque quando você se mostra, a gente encontra recurso dentro de você. Quando você me conta um caso, quando o paciente conta um caso, a gente encontra recursos dentro dele e desenvolve os recursos que ele tem. Não adianta eu entrar e te ensinar como fazer, porque aquilo nem faz parte de você. Eu estou te ensinando segundo quem eu sou, segundo qualquer coisa. Não é quem você é. Então é muito difícil, mas quando eu deixo você ser e eu vou buscando como recurso as suas experiências, o que você já me falou, as suas crenças, a gente vai conseguindo trabalhar, porque são coisas que estão internas em você. Só precisa regar para florescer, só precisa desenvolver. Quando eu chego para você com um monte de técnica que eu tirei de um livro, mas que você vai aprender a fazer e depois você vai esquecer, será que vai ser funcional? Eu posso até te ensinar algumas coisas, te mostrar, mas a gente precisa ir trabalhando para aquilo fincar e ficar dentro de você. Senão é só mais uma coisa que eu falei, e daqui 1 semana você esqueceu, daqui 1 semana você não sabe nem aplicar, porque você não sabe nem o fundamento daquilo. A psicóloga me falou que eu tenho que escrever, mas eu estou escrevendo para quê mesmo? Aí você vai largando. Quando você entende o porquê, você faz. Quando é um costume seu, eu trabalho com o que é um costume seu. Se você tem algum hábito, alguma crença, é em cima disso que a gente vai trabalhar. Eu vou te ampliando o olhar, mas a gente vai trabalhando com os seus próprios recursos. Quando eu falei de Rogers, a questão lá das batatinhas, né? Ele usa uma metáfora de um porão que era tudo escuro, tinha um monte de batatinhas lá, e só tinha um flash, assim, de luz, uma luzinha batendo em algumas poucas batatinhas. E aí, aquela batatinha, mesmo que estranha, ela foi fazendo um brotinho e nasceu. Significa dizer que mesmo em meio a um lugar escuro, a um lugar sem recurso para você desenvolver, se você tiver um mínimo de luz, um mínimo ali de ajuda, e aí muitas das vezes é a terapia, é alguém que te escuta, é alguém que te acolhe, você consegue se desenvolver. Como era escasso, era só uma flechinha de luz, vai crescer um raminho meio estranho, mas você não vai se desenvolver? Então, se você está em terapia, está entregue, você não vai se desenvolver? Se você tem alguém com quem contar, se você vai criando um vínculo na faculdade, um vínculo no trabalho, você não vai se desenvolver melhor? Se a Kelly tem vocês para poder contar, ela talvez num dia que ela está com muito problema em casa, vocês não vão dar um suporte melhor para ela no trabalho, porque naquele dia ela não está legal para fazer. Agora, se ela está num ambiente hostil, sem nada, sem nenhum tipo de recurso, e aí quando a gente fala também em recurso, é importante abrir um parêntese, que às vezes, ai, que coisa horrível que o paciente pensou, que coisa horrível que ele quer fazer, não é um caminho? Não é uma forma, uma saída? Talvez não seja a melhor saída para quem está olhando aqui de fora. Talvez para quem está olhando de fora, você encontre outras saídas.
E aí você vai ajudando a enxergar outras saídas. Mas aquilo que ele está te contando não é uma saída, não é uma forma de resolver. Aí, se você se espantar, pronto. A saída que eu encontrei, o cara está se espantando e está dizendo que não é uma saída. É uma saída. Mas vamos juntos pensar se tem outras, se tem outro caminho. Aí ele vai deixando aquele de lado e vai olhando uma que ele vai se desenvolver mais e melhor. Ok, estamos chegando aqui ao final. Queria perguntar para vocês aí se vocês têm alguma coisa para perguntar. Kelly não falou nada. Você quer falar alguma coisa, Kelly? Não? Então tá, mano. Faz língua de sinais então. Então, olha só. Essa foi a entrevista com a Camila Garcia. Camila Garcia, temos 3 minutos aqui para encerrar a live. Fala para mim de novo o seu Instagram. Vou deixar aqui embaixo o seu Instagram para o pessoal acessar. Meu Instagram é @Camila Garcia Mendonca. Eu sou psicóloga clínica e também orientadora parental. Então, por favor, galera, segue lá, já deixa seu like, a sua inscrição, se inscreve, siga ela. E é isso, que a gente possa estar cada vez mais crescendo nesse mundo da psicologia. Aproveitando que tem 3 minutos finais aqui, gostaria de deixar suas considerações finais, Camila, e uma resposta sua, de repente, reflexiva para o futuro. A psicologia daqui a 10 anos, como é que ela estará, na sua opinião? E deixa suas considerações finais. Muito mais reconhecida, muito mais aceita, pelo menos é isso que eu espero, que as pessoas verdadeiramente enxerguem a necessidade de fazer terapia, enxerguem que é um espaço não de julgamento, mas um espaço de acolhimento, um espaço de escuta, um espaço onde você pode ser quem você é, da forma que você é, e que pode te ajudar. Sabe, assim como você precisa ir às vezes à escola para aprender a ler, a escrever, assim como você precisa ir a um médico para tratar uma questão, uma dor, uma enfermidade, ir à terapia também a buscar ajuda com um profissional que tenha o saber sobre como te ajudar a nível das suas emoções, na sua saúde mental. Então, se existe esse recurso, por que se limitar? Por que não procurar? Hoje em dia é uma área muito mais conhecida, muito mais ampla, existem tantos profissionais no mercado, então procure aquele que tem um preço que cabe no seu bolso, porque com certeza tem. Psicologia não é coisa só para gente rica, psicologia, se você procurar, cabe sim dentro do seu orçamento, procure. Psicologia não é coisa para gente doido, como falam, sabe? É coisa para te ajudar a ser uma pessoa melhor, para te ajudar naquele problema que às vezes você não está encontrando solução. Então, procure alguém que você se identifica, alguém que você olhe, poxa, eu quero tentar, e veja se funciona para você, se você gosta. Procure recomendações de alguém que já faz para você. Às vezes, não quero ir no escuro. Vê alguém que já faz e gosta para pegar uma recomendação, mas não deixe de buscar uma ajuda que hoje existe, que eu espero que a tendência seja somente se tornar mais reconhecido como ela realmente é, que é para trazer uma ajuda. Obrigado. Estamos aqui com a Vanessa. Sobrenome, Vanessa? Vanessa Tavares, Kelly Cristina, Cláudia Valadares. Muito obrigado, Camila Garcia. Chegamos a 1 hora de live. Tá? Valeu. Obrigado mesmo. Obrigado. Prazer, hein? E até a próxima. Vamos marcar um Vamos. podcast aí. Vamos, Tchau, tchau. sempre que Muito precisar, obrigada. estou por aqui. Obrigado. Valeu. Nada.